Já não vi a hora. Finalmente vai começar o Campeonato Brasileiro. Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área. E hoje, para fazer uma introdução aí ao Campeonato Brasileiro, né? Acabou a brincadeira, acabou a hora do recreio. Agora a temporada começa pra valer, agora não dá mais pra vacilar. Esse ano tá tudo muito corrido pra mim, não consegui fazer que nem na temporada passada, quando eu chamei um pessoal aí pra dar os palpites dele. Mas com certeza todos os canais que falam de Vasco aí vão estar fazendo as suas projeções nos seus respectivos espaços. Eu vou fazer então a minha aqui, né? O que esperar do Vasco nesse Brasileirão 2018? Bom, antes de dar meu prognóstico aqui, vou fazer um pequeno adendo sobre o Campeonato Brasileiro, né? Que na minha concepção é o campeonato mais importante do Vasco na temporada. Por quê? É um campeonato onde o Vasco não tem só a ganhar, o Vasco tem muito a perder também. Porque todos os outros campeonatos, vamos e venhamos, o campeonato estadual, mas se a gente for campeão, é bacana, a gente se diverte. E se a gente não for campeão, tudo bem, vida que segue, né? Ninguém vai ficar muito abalado. A gente chegou na final, perdeu pro Botafogo, mas se tivesse caído na semifinal, também ninguém ia ficar abalado. Se não tivesse ido nem pra final do estadual, também não ia ser um grande drama. É vida que segue. A Libertadores, o sentimento é meio parecido. A gente sabe que é muito difícil do Vasco ser campeão, então a gente vai na torcida para ver se o Vasco consegue ir o mais longe possível na competição, né? Se a gente consegue passar dessa fase de grupos. Passando a fase de grupos, será que consegue passar da oitava? Enfim, cada fase é uma luta e cada fase a torcida só vai aumentar. Mas, se a gente tivesse perdido lá na pré-Libertadores, por mais que fosse ser traumatizante, por mais que a torcida fosse ficar chateada, não ia também trazer grandes prejuízos aí ao longo dos anos, né? Teria um prejuízo momentâneo de chateação da torcida, de uma perda pontual de dinheiro, mas não seria muito mais do que isso. A mesma coisa vale para a Copa do Brasil e para a Sul-Americana, se a gente vier disputar aí por consequência dos resultados. São competições que, claro, uma vez que o Vasco estiver disputando, a gente quer que ele vá o mais longe possível. A gente, como está na Libertadores, vai começar nas oitavas da Copa do Brasil e vamos torcer para passar para as quartas, quem sabe não chega nas semifinais, na final, tudo é possível. Mas se a gente cair nas oitavas de final, por mais que seja decepcionante, não vai trazer grandes consequências para o Vasco, uma eliminação precoce, né? Então o que eu estou falando? Todos os campeonatos aí, o Vasco só precisa se preocupar em olhar para cima. Ó, quero ver se eu consigo chegar o mais alto que eu consigo chegar. O Brasileirão é o único que, além de você olhar para cima, você tem que olhar para baixo, né? Porque se você ficar muito para trás, você pode acabar sendo engolido pela Série B. E a gente sabe o estrago que isso pode fazer para o clube e para a instituição. É um campeonato, então, onde não dá para perder nenhum ponto. Todos os jogos são decisivos, a começar aí por esse da primeira rodada contra o Atlético Mineiro. Não dá para vacilar. Campeonato estadual, perdemos para a Cabo Friense, perdemos para a Portuguesa. Tudo bem. Libertadores, perdemos de 4-0 para o George Wilstermann. Cara, era mata-mata, a gente foi para os pênaltis, classificou, não fica nenhuma destruição. Zera tudo, a gente não leva nada para a fase seguinte, né? Não leva nenhuma cicatriz para a fase seguinte. Que nem agora, na fase de grupos. Perdemos para a Universidade do Chile em casa. Essa derrota pode ser responsável por a gente não conseguir passar de fase? Pode ser. Mas caso a gente consiga passar de fase, ter perdido em casa para a Universidade do Chile não vai ter feito nenhuma diferença. Quando a gente chegar nas oitavas, ter perdido ou ter ganhado a Universidade do Chile em casa não vai fazer diferença nenhuma. No Brasileiro, não. Uma derrota agora para o Atlético Mineiro, na nossa estreia do campeonato, vai se fazer sentir lá na última rodada em novembro, quando a gente for jogar o 38º jogo do campeonato. Esse primeiro jogo pode ser a diferença entre a gente estar disputando, às vezes, uma briga pelo rebaixamento ou até uma vaga na Libertadores. Então, o Campeonato Brasileiro é um campeonato diferente, é um campeonato onde precisa de muito mais responsabilidade, não dá para perder ponto à toa. É o campeonato mais longo que o Vasco vai disputar também, então
precisa ter bastante elenco para aguentar o tranco. A gente vai passar por várias reformulações aí. O campeonato ele passa por uma janela de transferências, que é a principal janela de transferências do futebol europeu. Então a chance de sair muita gente é grande, a chance de virem pessoas também dos mercados exteriores existe, e isso prejudica muito até na projeção de como o Vasco vai se sair, né? Porque assim como o Vasco vai estar sujeito a essas influências, os outros clubes também vão estar. Às vezes, um time que parece muito bom agora no começo do campeonato é completamente desmontado na janela do meio do ano e acaba caindo. Às vezes, um time que não está tão bom agora consegue contratar uma ou duas peças pontuais que se encaixam bem no seu time e deslancha dali do meio para frente. E isso até dificulta um prognóstico do campeonato, né, de como vai ser o campeonato tão no começo, antes de não acontecer nenhum jogo. Mas, repito, duas coisas a gente pode já considerar. Um campeonato de pontos corridos é um campeonato que premia a regularidade, então é importante você já começar o campeonato somando pontos, independente se lá na frente você vai se reforçar ou vai se enfraquecer. Se vai se enfraquecer, aí que é mais importante mesmo já começar o campeonato bem para conseguir acumular aquela gordurinha que pode fazer falta depois, né? Se vai se reforçar, ainda assim é importante já ir juntando os pontos e não pode achar que lá na frente a gente contrata um ou dois jogadores e compensa os pontos que estão perdendo aqui atrás, né? Foi um pouco o erro do Vasco em 2015. Achou que no meio do ano conseguiria contratar alguém, realmente contratou o Nenê, que mudou o clima do time, mas quando ele entrou no time, já tínhamos perdido muitos pontos bobos lá atrás, e nem com o futebol do Vasco melhorando bastante, a gente conseguiu escapar do rebaixamento, então é importante ficar de olho nisso. Isso posto, para a gente projetar o Campeonato Brasileiro do Vasco, então, a gente tem que dividir em dois aspectos. O primeiro, o que esse time que o Vasco tem hoje pode alcançar, né? Esse elenco atual do Vasco, né? Que disputou aí a final do Carioca, que está disputando a fase de grupo da Libertadores, no máximo acrescido desses jogadores contundidos que devem estar voltando aí agora, o Breno, o Kelvin, o Ramon. O que esse time pode fazer diante dos seus adversários? E aí tem um segundo passo, que aí é muito mais especulação, que é tentar adivinhar se na janela do meio do ano o Vasco consegue contratar um jogador de peso, consegue melhorar o seu plantel ou não, né? Vai se enfraquecer com a saída de um Paulinho, às vezes aparece um árabe louco querendo levar o Pikachu, nunca se sabe, né? Então é sempre assim, a projeção é um pouco o que a gente está vendo do Vasco hoje, uma projeção de acordo com o que a gente vê o Vasco hoje, e uma parte que é chute, que é tentar prever o que vai ser do Vasco no segundo semestre. Levando tudo isso em consideração, eu acho que seria muito importante para o Vasco, nos outros anos aí de Sobre Vasco, eu sempre defendi que o objetivo do Vasco era lutar para não cair, né? Em 2015, eu falei que o objetivo do Vasco era lutar para não cair, infelizmente a gente não conseguiu atingir o objetivo, a gente caiu. Uma vez que você vai para a segunda divisão, o objetivo passa a ser, óbvio, subir de volta como campeão de preferência, né? O Vasco conseguiu subir, mas não conseguiu ser campeão. E ano passado, eu achava que a meta do Vasco deveria ser também simplesmente não cair. Ano passado, ao contrário dos outros anos anteriores da era Sobre Vasco, a gente conseguiu não só atingir nossa meta, como superar a nossa meta, né? Não só permanecemos na primeira divisão, como conseguimos uma vaga na Libertadores. Então, para esse ano, eu vou aumentar um pouco a barra das minhas expectativas também. Eu espero que o Vasco consiga novamente voltar à Libertadores, né? Não só consiga se livrar do rebaixamento, mas entre aí sério nessa briga por uma vaga na Libertadores. Eu acho que a gente pode sonhar com isso, principalmente por causa dessa abertura gigante de vagas para Libertadores, de até 8 vagas. O Vasco conseguiu se classificar ano passado, terminando em 8º brasileiro. Eu acho que a gente pode estabelecer essa meta de terminar em 8º ali, 7º no Campeonato Brasileiro, para conseguir novamente ir para a Libertadores. E aí, se daqui para frente, todo ano, a gente conseguir uma vaguinha na Libertadores, por mais que esse ano a gente não tenha montado um time competitivo que possa ser campeão, ano que vem a gente já vai com um time mais amadurecido, mais acostumado a jogar essa competição sul-americana, né? E aí não dá para ser campeão ainda, mas às vezes a gente consegue avançar um pouco mais longe no torneio, e aí em 2020 a gente vai mais uma vez. Enfim, se a gente começar a ir todo ano para a Libertadores,
até por uma questão aí de probabilidade, mais cedo ou mais tarde a gente vai conseguir chegar mais para frente e quem sabe até voltar a ser campeão do torneio sul-americano. Então, a grande meta que eu acho que o Vasco deveria ter para esse ano no Brasileiro seria conseguir uma vaga na Libertadores. Dá para sonhar com isso? Aí vai depender muito da especulação, né? Da gente ver como é que o Vasco vai se reforçar no meio do ano. A gente sabe que a situação do Vasco atualmente não é boa, tem muitos problemas financeiros, tá com o salário atrasado, tem que resolver no mínimo isso, né? Para fazer uma competição decente daqui até o final do ano. Mas vamos ver aí, vamos dar um crédito para essa diretoria do Vasco, que está começando ainda, né? É uma diretoria que vocês sabem o posicionamento do canal aqui. Sou muito crítico da postura ética, política que essa administração tem tomado, né? Nada vai apagar a traição, o modo como eles chegaram ao poder e as articulações políticas que eles têm feito para se manter lá e toda essa questão de fechar o clube para os seus sócios, né? Essa tentativa de deixar o Vasco cada vez menos democrático é tudo deplorável. Apesar disso, a gente não sabe, existe um outro departamento que é a questão da competência administrativa, da competência de gestão da administração, né? Essas áreas são áreas que demoram um pouco mais para dar resultado, então, de repente, vamos ver o marketing do Vasco aí, a questão financeira, vamos ver se o pessoal consegue equilibrar ao mínimo essa situação aí e consegue, ao longo do ano, trazer um reforço ou outro, mesmo que seja pontual, mesmo que não seja um grande craque que empolgue a galera, consigam trazer alguns jogadores que reforcem um pouco mais o time do Vasco, né? E permitam que a gente sonhe com a Libertadores de maneira mais tranquila. Às vezes um zagueiro com mais segurança, um meio-campista com mais qualidade técnica, um centroavante para empurrar a bola para o fundo do gol. Às vezes você traz um, dois jogadores, já muda completamente a cara da equipe, né? Eu acho que se não é uma possibilidade com a qual a gente pode contar, é uma possibilidade com a qual a gente pode torcer, esperar pelo menos, né? Vamos ver se a diretoria, que nem repito, se na parte aí da política e da ética não está deixando nada a dever para a anterior, vamos ver se na parte da administração, do marketing, da gestão, eles consigam trazer um pouco de modernidade, um pouco de profissionalismo, um pouco de novidade, que já seja o suficiente para fazer o nosso time aí melhorar um pouquinho de nível, né? Essa aí é minha expectativa, não sei, mas a minha torcida, pelo menos, para esse segundo semestre do Vasco, para a gente ter um segundo semestre um pouco mais tranquilo, com um time um pouco mais reforçado e, quem sabe aí, disputando novamente uma vaga na Libertadores. É muito importante para essa reconstrução do Vasco, né? Para a gente, essa caminhada longa que a gente tem aí de volta ao topo do cenário brasileiro, a gente conseguir todo ano uma vaguinha na Libertadores, a Libertadores passar a ser uma tradição para o Vasco. Acho muito importante e acho que é possível, né? Com esse tanto de número de vagas abrindo aí no Campeonato Brasileiro para Libertadores, eu acho que é um sonho possível sim, acho que a gente não está sonhando demais não. Beleza, galera? Isso é o que eu tinha a dizer sobre o Campeonato Brasileiro, as minhas expectativas, como o Vasco deve encarar essa competição. Diga nos comentários a opinião de vocês, estão muito ansiosos pelo começo do Campeonato Brasileiro? Acredito que sim, né? Acredito que sim. Enfim, não se esqueçam de curtir esse vídeo, assinar o canal. Amanhã já começa o Campeonato Brasileiro, aí a gente já vai falar especificamente do jogo contra o Atlético Mineiro mesmo. Então, conto com vocês aqui. Não deixem de comparecer novamente no Sobre Vasco para a gente analisar esse jogo. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando.